conosco? Vamos pegar nossas Bíblias. Já louvamos a Deus, já preparamos o nosso coração. Como eu falei de início, o louvor serve para isso, para preparar o nosso coração, para que nós venhamos estar prontos para ouvir o que Deus tem para falar. Então você vai abrir a palavra de Deus agora em 2 Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 6 ao 8. Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Partiu o rei Davi, com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão, ou seja, até os cegos, os coxos irão impedir você de chegar aqui. Pensava Davi: de maneira nenhuma entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E disse Davi naquele dia: Aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Amém? Fecha a palavra de Deus, fecha os teus olhos. Senhor Deus e amado Pai, fala conosco agora, Senhor. Estamos aqui e precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco, para que possamos nessa noite sairmos daqui abençoados, sabendo, Senhor, que Tu és o Deus que nos dá vitória, Tu és o Deus que conquista, Tu és o Deus que peleja para o seu povo, sabendo que todo aquele que veio até aqui nessa noite não voltará vazio, não voltará da mesma forma, mas o Senhor, meu Deus, falará conosco, o Senhor nos dará uma mensagem, o Senhor nos dará uma palavra, e nós sairemos daqui hoje fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Aqui a epígrafe do texto, aquela letrinha maior que fica em cima, diz assim: Davi reina sobre todo o Israel. Então essa palavra que nós lemos é uma palavra que fala de conquista. Amém? Fala de vitória, fala de posse, fala de alcançar os objetivos. A palavra que nós lemos fala de um momento de triunfo na vida de um homem. Quem precisa de um momento como esse na sua vida?
exemplo aqui de uma vitória passageira, temporária. Deus tem todo o poder, você concorda com isso? Deus tem todo o poder. Então, se Deus quiser te dar agora, vamos dar aqui um exemplo, um carro zero, um carro novo, a melhor marca, o melhor ano agora, 2013, um carro importado. Se Deus quiser te dar, Ele te dá. É uma vitória, não é uma vitória? Mas esse carro, daqui a uns 2 anos, vai acabar a garantia de fábrica dele. Daqui a uns 5 anos, já vai ter modelos mais novos, o teu vai ficar velho. Daqui a uns 10 anos, se você não cuidar desse carro, daqui a 10 anos, você vai ter que empurrar ele para andar. Daqui a 20 anos, se você não cuidar desse carro, você vai ter que escrever uma cartinha lá para o Luciano Huck, para o Lata Velha, para ele reformar o teu carro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vitória, esse tipo de vitória, são vitórias passageiras. São vitórias que têm tempo determinado. São vitórias que o tempo tem controle sobre elas. A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, o tempo faz com que elas se acabem. São vitórias passageiras. Mas também existem as vitórias que não são passageiras, as vitórias espirituais, as vitórias sobrenaturais. Esse tipo de vitória são vitórias que o tempo não tem poder sobre elas. O tempo não pode acabar com ela. O tempo não pode consumir com ela. São vitórias que são para sempre na nossa vida. Que tipo de vitória você quer? A passageira? Aquela que traz alegria momentânea e daqui a pouco vai embora? Aquela vitória que você se alegra hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você começa a chorar de novo? Ou você quer uma vitória que seja para sempre? Uma vitória que seja espiritual, sobrenatural. Uma vitória que o tempo não vai determinar o dia que ela deve acabar na nossa vida. Irmão, o que Deus tem para nós, o tipo de vitória que Deus tem para o seu povo, não são vitórias temporais, não são vitórias passageiras. O tipo de vitória que Deus tem para a sua igreja são vitórias que o tempo não pode apagar. São vitórias que vão levar a nossa vida inteira e nós sempre estaremos nos alegrando com essa vitória. É esse tipo de vitória que Deus quer entregar para você a partir de hoje. São vitórias que vão marcar a sua vida. São vitórias que vão fazer um divisor na sua vida, antes da vitória e depois dessa vitória. Amém? Você crê nisso? Que o que Deus tem para te dar são vitórias que vão marcar a tua vida. São bênçãos que Ele vai entregar e que vai fazer a tua vida se transformada depois dessa vitória. Então nós temos que crer primeiro que a vitória que Deus quer nos entregar não são essas vitórias passageiras, temporais, que nós ganhamos. Sim, ganhamos carro, conquistamos casa, conquistamos bem financeiro. São vitórias passageiras que Deus nos dá, mas o que Ele realmente quer entregar são vitórias que vão marcar a nossa geração. São vitórias que vai fazer você ficar marcado na sua família como a pessoa que fez a diferença, a pessoa que marcou a sua família, a sua
vitórias passageiras, coisas que eles ganharam, mas caíram no esquecimento. Mas Davi não, as vitórias de Davi foram registradas no livro da vida, e são vitórias que serão lembradas até o fim da humanidade. Estarão registradas, todas elas serão lembradas. E Davi, ele recebe uma promessa de Deus. Recebe a promessa de ser coroado como rei de Israel. Era a promessa que Davi tinha. E ele recebeu a unção para cumprir essa promessa que Deus dera para ele, de ser rei. Mas nós vemos na história de Davi, que mesmo sendo ungido, mesmo tendo unção, é uma coisa você ser ungido e outra coisa é ter unção. Tem muitas pessoas que são ungidas e não têm unção, porque perdem a unção. Davi era ungido e tinha unção. Mas nós vemos que mesmo ele sendo assim, ele demorou para ser feito rei. Ele não foi feito rei do dia para a noite. Ele não assumiu o trono de Israel do dia para a noite. Nós vemos que demorou muito para ele conquistar o sonho, para conquistar a promessa, para conquistar aquilo que Deus disse que ele iria ter. Demorou muito tempo. Aí você pode perguntar, pastor, se ele era ungido, se ele era escolhido de Deus, se ele tinha unção na sua vida, por que ele não foi abençoado rapidamente? É de se perguntar, por quê? Aí eu explico por quê. Porque todas as coisas que vêm muito rápido na nossa vida, nós não damos o devido valor para ela. Tudo aquilo que vem de mão beijada, ou que vem muito rápido, sem esforço, sem pagar o preço, sem você suar, aquilo que vem de graça, muitas vezes nós jogamos fora, sem dar o mínimo valor para aquilo. Muitas pessoas ganham muitas bênçãos preciosas nas suas mãos, mas porque vieram sem que ela se esforçasse, sem que ela tivesse sentido o peso da responsabilidade de conquistar aquilo, elas tratam aquilo como se fosse qualquer coisa e jogam fora, trocam por qualquer coisa. Deus dá uma coisa especial para alguém, mas porque ela recebeu sem esforço, aquilo para ela não tem valor nenhum. O que é precioso para Deus, para ela não tem valor algum, e ela joga e troca fora por qualquer outra coisa, por qualquer desejo, qualquer vontade, por qualquer outra propaganda que apareça para ele, ele pega e troca, porque não tem valor para ele. Por isso que Deus não deu a Davi um reinado logo em seguida, porque ia ser uma coisa sem importância para ele. Nós temos que entender a diferença que há entre duas palavrinhas. São elas: preço e valor. Preço é algo que nós podemos cogitar, é algo que nós podemos negociar. Preço é algo que nós podemos barganhar, podemos ir lá e chorar, podemos ir lá e falar, não, mas é assim, é assado. Nós podemos negociar o preço de alguma coisa, mas valor é algo inegociável. Valor é algo que não tem preço, não tem valor, não tem nada que negocie para conquistar aquilo que tem valor. Então Deus ele valoriza as coisas, as suas bênçãos, Deus valoriza muito. Deus não trata as suas bênçãos como nós tratamos muitas vezes aquilo que nós temos. Muitas vezes nós temos um filho, uma filha abençoada, vinda de Deus, uma bênção vinda de Deus, e nós não valorizamos. Tratamos de qualquer jeito, não ensinamos direito, brigamos, batemos, vivemos uma vida relaxada com essa criança. Por quê? Porque nós não valorizamos o quanto Deus valoriza. Muitas vezes Deus nos dá uma bênção muito grande, nos dá uma casa, nos dá um carro, nos dá um bem, e nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Tratamos com desleixo, tratamos de qualquer maneira, colocamos em qualquer lugar, emprestamos para
Então você já começa a entender. Nós estamos falando aqui sobre conquista, sobre vitória, sobre o dia da tua vitória, o dia da tua bênção. Então você já começa a entender que para Deus a tua vitória, a tua bênção, para Deus ela é preciosa demais para jogar para você de qualquer maneira, para entregar na tua mão, para você agir de qualquer maneira. Deus quer ver primeiro o que está no teu coração. Deus quer ver primeiro o teu esforço. Deus quer ver primeiro o teu sacrifício, para depois sim Ele entregar na tua mão e você dar o devido valor para aquilo que Ele quer te dar. Por isso que Davi não foi rei do dia para a noite, porque Deus sabia que ele não valorizaria aquilo que Deus daria para ele. Então, irmão, Davi, ele demorou para ser rei, mas chegou um dia que Saul morreu. Saul era o rei de Israel, era o trono ao qual Deus prometera para Davi, era o trono que era de Davi, mas Saul estava naquele lugar. E Saul, num dia de batalha, ele morreu. E Davi, quem sabe, pensou: chegou o meu dia, chegou o dia da minha vitória, chegou o dia da minha conquista, chegou o dia que eu vou tomar posse do reino de Israel. Todas as coisas estão conjuminando para que isso dê certo. Saul morreu. Eu tenho unção, eu sou ungido, o povo me ama, o povo quer que eu seja rei, está tudo certo, eu vou tomar posse do reinado agora. E quando Davi menos espera, acontece ali um acordo político. E o filho de Saul, mesmo todo mundo sendo contra, mesmo todo o povo querendo Davi, mesmo todo mundo bajulando Davi, mesmo todo mundo querendo que Davi fosse rei, naquele momento o filho de Saul assume o reinado. E ele olha para Davi e diz: tu queres ser rei? Não antes de mim. E eles jogam Davi para a última terra do reino, uma terra distante, uma terra árida, deserto, não plantava nada, era uma terra que não cultivava nada, não tinha valor algum, era a terra de Hebron. E eles lançam Davi naquela terra. Para pensar, tinha tudo para ele alcançar a vitória, todas as coisas fecharam para que ele fosse assumisse o reinado, e cortaram as asas de Davi, cortaram o sonho de Davi, frustraram o sonho de Davi. Quando Davi era mais jovem, Davi, que era o filho mais moço da família de Jessé, era o caçula da família, Davi via seus irmãos se preparando para irem para a guerra, se alistarem no exército do rei Saul. E o sonho de Davi era também estar lá guerreando e abençoando e ajudando o povo de Deus a vencer batalhas. Mas a sua família, os seus pais, o proibiram de ir para a guerra, porque ele era pequeno, porque ele era fraco, porque ele não tinha força. Então eles olharam para Davi e disseram: Davi, você não pode ser soldado, você vai ser pastor de ovelha, vai cuidar lá das pequenas e magras ovelhas do teu pai, lá no meio do mato, mas para a guerra você não pode ir. Frustraram o sonho de Davi de ser soldado. Ele queria ser um soldado para lutar em prol de Deus, do reino de Deus, porque Israel é o povo de Deus. Então Israel defendia a honra do Deus poderoso. Então Davi, o sonho dele era ser um soldado para defender os negócios do rei, do nosso Deus. Mas frustraram o sonho dele, não deixaram
ser soldado. Irmão, quem sabe alguém tem frustrado você. Quem sabe alguém tem impedido você de alcançar o sonho que você quer. Quem sabe você queria ser um empresário. Quem sabe você queria ser alguém melhor. Quem sabe você queria fazer alguma coisa. Quem sabe você queria estudar alguma coisa. Quem sabe você queria se formar em alguma coisa. Quem sabe você queria fazer alguma profissão. E alguém foi lá e cortou você. Assim como cortaram Davi. Mas quando o homem está debaixo da unção de Deus, olha o que acontece. Os homens não deixaram Davi ser soldado, mas Deus fez Davi ser general. Olha que Deus fez ele pular soldado, cabo, sargento, colocou ele direto como general de guerra. Os homens impediram de ser soldado, mas Deus colocou ele como general. Ele queria lutar junto com os soldados e proibiram ele. Mas Deus o colocou como rei. E todos lutavam em nome de Davi. Olha o que Deus faz, irmão. Se alguém está tentando puxar o teu tapete, não desanima, porque Deus vai te colocar acima deles. Deus vai te colocar em lugar maior do que aquele que você quer estar. Por isso que a palavra que nós lemos diz: clama a mim e eu vou responder, e vou te anunciar coisa grande e coisa oculta que você não sabe. Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina. Deus vai colocar você acima daquelas pessoas que querem puxar você para baixo, que querem impedir você de ser campeão, de ser um vencedor. Com Davi foi assim, e conosco não vai ser diferente. Comigo e contigo não vai ser diferente. Quantas pessoas tentam te destruir? Quantas pessoas tentam te desanimar? Quantas pessoas tentam frustrar os teus sonhos? Não são poucos não, irmão, são muitos. Há muita inveja aí fora. Há muito olho grande aí fora. Há muita gente querendo pisar em você para subir mais um pouco. Mas existe um Deus que cuida de ti. Existe um Deus que sabe aonde Ele quer te colocar. E quando chega a hora que Deus quer agir, não tem homem, não tem diabo, não tem nada que impeça o agir de Deus. Quando Deus quer colocar alguém no trono, Deus coloca, e não importa quem está na frente, não importa o muro que está na frente, Deus coloca essa pessoa aonde Deus quer colocar. E Davi, ele tinha duas qualidades que nós devemos ter, que nós devemos buscar. Primeira qualidade, percepção e sensibilidade. Duas qualidades, assim, percepção e sensibilidade. É duas qualidades que Davi tinha. Por quê? Porque ele tinha percepção, ele captava as coisas no ar. Se ele viu, peraí, eu não fui rei, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Me jogaram para o último reino. Opa, tem alguma coisa de Deus aí. Ele era sensível. Enquanto muitas pessoas murmurariam, blasfemariam, desistiriam do seu chamado, desistiriam do seu sonho, Davi, com a sua sensibilidade, ele disse: não, peraí, tem o agir de Deus, tem o dedo de Deus nesse negócio, então eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou confiar em Deus. Irmão, você tem que buscar essa sensibilidade, você tem que buscar essa sabedoria. Porque Davi deve ter pensado: todas as coisas acontecem
não é por acaso. Tem a permissão de Deus. E ele deve ter lembrado a outra palavra que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não subir como rei hoje, é porque Deus tem algo para me mostrar. É porque Deus quer que eu aprenda algo novo antes de eu assumir o reinado. E é assim, irmão. Deus queria ensinar a Davi algumas coisas. Irmão, Deus não entrega grandes bênçãos para quem não está preparado. Amém? Deus não entrega grandes bênçãos para quem não está preparado. Pastor, mas Davi era ungido. Davi tinha unção. O que faltava mais? Faltava ele ir para Hebrom, aprender a ser mais humilde, aprender a perdoar, aprender a confiar nas pessoas, aprender a lidar com pouco, aprender a trabalhar com poucas pessoas. Enfim, ele tinha muitas coisas para aprender ainda, antes de ser rei. Irmão, muitas vezes nós achamos que estamos preparados. Muitas vezes porque a multidão diz: ele é o cara, olha, ele é bom, ele é o cara. Nós achamos que estamos preparados, mas nós não estamos. É Deus quem sabe quando o homem e a mulher estão preparados. Não importa se a multidão diz: Davi, ele é o rei, ele é o maior. Não importa, o que importa é o que Deus fala de mim quando ele olha para o meu coração. E Deus olha para Davi e diz: você não está preparado ainda para eu entregar grande vitória na tua mão. Irmão, quem sabe você já achou que a tua vitória já está atrasada. Quem sabe você está achando que o milagre está demorando. Quem sabe você já disse para Deus: Deus, eu estou preparado, Deus, já fiz tudo, eu já estou pronto, por que não vem? Por que o milagre não acontece? Irmão, Deus diz para você hoje: é porque você ainda não está preparado. E Deus não entrega grandes bênçãos na mão daquele que não está preparado. Irmão, quem nasceu aqui sabendo ler e escrever? Teve alguém que nasceu sabendo ler e escrever? Aonde você foi para aprender a ler e escrever? Para a escola, é ou não é? Você foi para a escola para aprender o beabá, para aprender a escrever, para hoje estar aqui, ser uma pessoa abençoada, uma pessoa inteligente, uma pessoa trabalhando, porque você passou por uma escola. Com Deus não é diferente. A escola de Deus é a vida aí fora. Essa é a escola que Deus usa. As matérias que Deus dá são as circunstâncias que nós passamos no dia a dia. Tem circunstâncias que nós passamos que nós aprendemos a ser humildes. Tem circunstâncias que nós passamos que nós aprendemos a perdoar. Tem situações que nós aprendemos a ser mais forte do que nós éramos. Deus usa as circunstâncias aí de fora para nos ensinar. Quem sabe você estava reclamando por causa da luta que você está passando. Irmão, é uma escola que Deus está fazendo você passar. Deus está querendo fazer você aprender alguma coisa com isso que você está passando. Se está na luta, presta atenção. Deus quer te ensinar alguma coisa para você nessa luta. Você tem que aprender alguma coisa. É a escola de Deus. Deus não ensina, Ele aqui dentro, mas Deus usa a escola lá de fora. O meu dia a dia
dia na minha casa, o dia no meu trabalho, o dia na rua, quando eu estou andando. Deus usa os pequenos momentos da minha vida para me ensinar, para me aprender, para me preparar, para me receber a grande bênção que eu preciso. O tempo que você vai ficar na escola não é Deus que determina, é você que determina o tempo que vai durar a escola de você. Na escola do mundo aí, são os diretores que determinam se você vai passar de ano ou vai. Não, eles analisam apenas a sua nota. É você que vai determinar se vai passar de ano ou não. Se você estudar, você passa. Se não estudar, você roda. Com Deus é a mesma coisa, irmão. É nós que determinamos o tempo que nós vamos ficar na escola. Se você está na tribulação já faz 5, 10, 15 anos, é porque você ainda não aprendeu o que Deus quer que você aprenda. Porque quando você aprender, Deus vai fazer você passar de ano. Deus vai fazer aquela prova acabar, e se você estiver preparado, amém. Se não estiver preparado, vai vir outra prova para você aprender. Então agora você já entende por que vem as lutas. Por que Davi, quando pensou que ia ser rei, foi jogado lá para trás da fila de novo? Porque ele tinha muita coisa para aprender. Quantos de nós aqui já esteve perto, mais pertinho, de receber a bênção? Você já estava contando com ela. Você já estava até sorrindo por causa da vitória que estava pertinho da tua mão. E quando menos espera, tudo dá errado e você cai lá para trás de novo. Sabe por quê, irmão? Não é porque Deus não gosta de você. É porque você não está preparado para receber a bênção. E Deus não desperdiça os seus milagres. Deus só entrega coisa grande para quem está preparado. Davi ficou lá em Hebron 7 anos da sua vida. Não foi 7 dias, não foi 7 semanas, 7 meses, mas foram 7 anos. Ele ficou lá, aprendendo o que Deus queria ensinar para ele. Quando chegou o 7º ano, Deus se manifesta para ele. E Deus diz assim: Davi, agora sim você está preparado. Agora sim você está pronto para receber a vitória que eu te prometi. Depois de 7 anos de espera, você ainda teria fé? Você ainda estaria firme na posição, esperando o agir de Deus? Tem pessoas que por causa de uma semana já desistem, por causa de um mês já desiste, por causa de 6 meses já murmura e não vem mais na igreja. Davi ficou 7 anos lá, esquecido, lá no último reino, lá no deserto, passando necessidade. Mas quando chegou o 7º ano, ele estava preparado, e Deus vem para ele e diz: Davi, agora você está preparado? Te prepara, porque eu vou mostrar para você quem eu sou e o que eu vou fazer na tua vida. E aí nós entramos no texto que nós lemos. Deus se revela para ele e diz: Davi, eu vou dar para você, você vai conquistar o que todos os teus antepassados não conseguiram, mas eu vou entregar na tua mão. E Davi começa a ficar curioso. O que, Senhor, o Senhor vai me entregar que eles não conseguiram e o Senhor vai me dar? E Deus diz para Davi: Davi, eu vou entregar na tua mão a fortaleza dos jebuseus.
cidade de Jerusalém eu vou colocar nas tuas mãos. E Davi se espantou, porque era algo muito grande que Deus queria dar para ele. Irmão, o povo de Israel, desde o tempo de Josué e Caleb até Davi, passa ali mais ou menos uns 600 anos, de Josué até Davi. E esse período, o povo de Israel morava em Canaã, a terra que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles ficaram ali 600 anos. E de Josué até Davi, muitos deles, muitas vezes, tentaram invadir, conquistar Jerusalém, porque era uma cidade importante, era uma cidade num ponto estratégico, era um lugar para onde eles ampliariam o seu território. E em 600 anos, nenhum deles conseguiu êxito, não conseguiu vitória para alcançar essa terra. Eram derrotados. Porque Jerusalém, que nós lemos aqui, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, era a muralha, a fortaleza dos jebuseus, era assim, era no topo de uma montanha, e ali era uma muralha, muros de 20 metros de altura, e Jerusalém no meio, e lá embaixo era um vale, era um lugar reto embaixo, e todos que tentavam se aproximar, os soldados lá de cima matavam todos que tentavam se aproximar. Eles tentavam derrubar a muralha, mas não conseguiam. Eles tentavam escalar e não conseguiam. Era um lugar impossível de alguém penetrar. E Deus olha para Davi e diz: Davi, eu vou dar na tua mão essa terra. E Davi diz: mas Senhor, é muita bênção. É muita areia para o meu caminhãozinho. É muita coisa. Como eu vou conseguir, Senhor? Irmão, o que Deus quer dar para você é algo semelhante a essa cidade. É algo grande. É algo que aos teus olhos é impossível. É algo que muitas pessoas já tentaram conseguir e não conseguiram. É o que Deus quer dar para você. É algo que vai marcar a sua vida. E Davi agora pergunta a Deus: como eu vou conseguir? E quem sabe você também está perguntando: pastor, essa palavra é bonita, esse negócio de bênção grande é bom, eu quero, mas como Deus vai fazer? Como Deus vai fazer para eu conseguir o que ninguém conseguiu até hoje? Você já parou para pensar? Algo que ninguém conseguiu, Deus quer entregar na tua mão. Deus vai fazer você tomar posse de uma vitória grande. Deus vai entregar na tua mão, meu irmão, algo grande. Algo que a tua família até hoje nunca viu. Que ninguém conquistou. Deus quer entregar na tua mão. Deus está dizendo nessa noite: filho, eu quero te dar uma vitória. Eu quero te dar uma bênção. Não é uma bênçãozinha, não é nada temporário, mas é algo que vai marcar. É algo grande. É algo que vai fazer a diferença na tua vida. É isso que Deus quer te entregar hoje. E você tem que receber, irmão. E Davi começa a dizer para Deus: Deus, tudo bem, mas como eu vou tomar posse? Como vai acontecer isso? E Deus disse para ele: não temas. Eu, o Senhor, te darei uma estratégia. Amém? Você quer receber de Deus hoje uma estratégia para ser vitorioso, para alcançar coisas grandes, coisas que você nem imagina? Deus está aqui hoje, irmão. Depois de 7 anos, Deus se manifestou para ele pessoalmente
Mas hoje Deus se manifesta através dessa palavra. Deus se manifesta através, no caso da minha pessoa, que estou pregando para você. Deus está falando contigo através de mim. Então Deus está dizendo: você quer tomar posse de algo grande? Eu vou te dar uma estratégia. Você quer? Você quer ser vitorioso? Então Deus diz para Davi: Davi, presta atenção. Os homens já tentaram derrubar a muralha. Os homens já tentaram escalar a muralha. Os homens já tentaram quebrar o portão da muralha e falharam. Mas assim diz o Senhor: eles fizeram um arqueduto, ou seja, fizeram tubulações por baixo da muralha, da onde eles bombeiam água de fora para dentro da muralha. Dentro daquela muralha não existia água. A água só existia fora da muralha, numa nascente que tinha. Então eles fizeram umas tubulações que passavam por debaixo da muralha e levavam a água até dentro da muralha. E Deus diz para Davi: Davi, você vai até a fonte da água e você constrói ali uma barreira, de maneira que o nível da água abaixe e você possa passar por debaixo da muralha. Olha a estratégia que Deus falou para ele. Irmão, você quer alcançar a vitória? Você tem que passar por baixo da muralha. Não adianta você querer passar por cima, não adianta você querer derrubar. Deus te diz nessa noite: a estratégia que eu tenho é passar por baixo da muralha para você ser vitorioso. Como é que se passa de baixo? Já parou para pensar? Se passa por baixo assim, irmão. É assim que se passa por baixo. Presta atenção no que Deus mostrou para ele. Para passar por baixo, ele tinha que fazer o quê? Assim. Passar por baixo, de joelho. Mas tinha lugar que ia ser mais difícil. Então ele tinha que se abaixar mais um pouco. Ele tinha que botar a cara no pó. E aí sim, nessa posição, ele iria passar e iria vencer e conquistar a sua vitória. Deus está dizendo, irmão, é joelho no chão, cara no pó, orando, se humilhando, se prostrando. É assim que Deus vai dar para você a tua vitória. Davi falou nessa palavra. As pessoas queriam me impedir. As pessoas gritavam lá de cima: Davi, tu não vai conseguir. Mas Davi diz aqui no versículo de número 8: todo aquele que quiser atacar o Jebuseu, que quiser investir contra Jerusalém, tomar posse da vitória, vai ter que passar por baixo do canal. E só se passa de joelho. E quando está difícil, abaixa mais um pouco e coloca a face no chão e passa em nome de Jesus, irmão. A oração é a chave da vitória. Deus diz para ele: Davi, não é por força, não é por violência, mas Davi é com jeitinho, é orando, é clamando, é se colocando na minha mão, é se prostrando, e eu vou abrir a porta, eu vou abençoar, eu vou dar vitória. Irmão, Davi aprendeu que não era por força nem violência, mas era pelo Espírito de Deus. Muitas vezes você não foi vitorioso ainda, porque você tem usado a tua força, você tem usado os teus recursos, você tem confiado na tua mão, você tem confiado no arco e na flecha, você tem confiado no dinheiro, você tem confiado no parente que tem mais dinheiro, você tem confiado no pai, na mãe, você tem confiado no homem, você tem confiado na poupança. Irmão, confia em Deus e em mais ninguém.
A Bíblia já adverte: maldito é o homem que confia no homem. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se prostrar. Está difícil? Dobra o teu joelho, começa a orar. Estão querendo te derrubar? Dobra o teu joelho, vai orar, vai buscar. Está mais difícil de joelho, não está dando? Então te abaixa mais, coloca a tua face no chão, bota a tua face no pó e começa a buscar o Senhor. E Ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que quanto mais baixo eu estiver, mais alto o Senhor vai me colocar. Quanto mais alto eu estiver, mais baixo o Senhor vai me derrubar. Aprenda isso, irmão. Quanto mais baixo você estiver, mais alto o Senhor vai te colocar. Porque o Senhor, Ele exalta os humildes e abate os soberbos. E Deus mostra para Davi: se ele quisesse ser vencedor, ele tinha que se prostrar para passar por debaixo e não por cima. Tem pessoas que andam assim, no nariz empinado. Tem pessoas que se acham mais fortes do que os outros. Tem pessoas que se acham com mais condições do que os outros. Irmão, para Deus é todo mundo igual. Para Deus não tem mais forte, não tem mais fraco. Não tem maior e nem menor. Para Deus é tudo igual, irmão. E quanto mais baixo eu for, mais eu estou mostrando que eu sou forte. E Davi aprendeu, e ele passou por baixo. E ele foi lá do outro lado e derrotou os inimigos. E aqui a Bíblia diz, que nós lemos, olha aqui, ó, disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, ou seja, vencer os jebuseus, passar pela muralha, tomar posse da grande vitória, esses coxos, esses cegos que moram do outro lado, a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal, terá que andar pelo canal de baixo. E quando Davi foi vencedor, quando Davi conquistou Jerusalém, logo apareceram aqueles que vêm quando a gente é vitorioso, bater nas costas. Ô Davi, tu é o cara. Davi, olha, tu é vencedor, tu é um homem que olha, um homem poderoso. Vamos, Davi, fazer uma festa. Esse momento não pode passar em branco. Davi, vamos festejar. Você conhece esse tipo de amigo que aparece quando você está na vitória? Quando você é vitorioso, quando você ganha, aparece um monte de amigo batendo nas costas. Olha isso aí, estou vendo que tu é o cara. Olha, Palma, tu é inteligente. Vamos festejar. Aí, irmão, é que Deus vê quem está preparado e quem não está. Davi disse: é bom, vamos fazer festa sim. Mas ele bateu na mesa. Mas a festa só acontece depois que a presença de Deus estiver aqui. Oh, irmão. Davi mostrou para Deus que ele estava preparado para receber grandes vitórias. Porque tem muita gente que recebe uma vitória desse tamanho e já pensa que é o dono do mundo. Já pensa que pode pisar nos outros. Já pensa que é melhor do que o irmãozinho do lado. Já fica soberbo, já fica orgulhoso. Ganhou lá um carrinho usado e já pensa que está andando de BMW. Já quer pisar nos irmãos do lado. Vira a cara para aquele que é mais pobre. Irmão, pessoas como essa provam para Deus que não estão preparadas. Por isso que muitas delas vivem na prova. Porque na prova é o único jeito que elas têm para ir para o céu. Porque se Deus der a grande vitória, ela some da igreja, nunca mais aparece aqui. Mas Davi mostrou que ele estava preparado. Vamos fazer festa? Vamos! Mas ninguém faz nada até a presença de Deus estar aqui. Deus é o primeiro a estar nesse lugar.
aí não vai ter festa nenhuma. Aí você conhece a história. Davi mandou buscar a arca da aliança, que estava longe. O inimigo tinha roubado do povo de Deus. E ali, irmão, Davi comete dois erros. O primeiro erro que Davi cometeu, ele teve boa vontade. E a segunda, ele teve pressa. Diga assim: boa vontade e pressa. Dois erros que ele cometeu para buscar a arca. Tem um ditado aí fora que é certo: de boa vontade, onde é que está cheio? O inferno. De boa vontade, o inferno está cheio. Davi teve boa vontade. Sabe por que boa vontade não é bom? Porque quando eu faço algo com boa vontade, eu faço o que é certo aos meus olhos. Não, eu acho que está certo, eu vou fazer de boa vontade. O contrário de boa vontade é obediência. Quando eu faço por obediência, eu faço o que é certo aos olhos de Deus. Quando é boa vontade, eu faço conforme a minha vontade, conforme eu acho que é certo. Mas quando eu faço por obediência, eu faço conforme Deus ordena que seja feito. E Davi foi, preparou o melhor carro, preparou os melhores bois, e foram lá, botaram a arca para cima, e vieram trazendo, rápido, porque teve pressa, ele tinha pressa para fazer festa, ele tinha pressa para fazer aquela comemoração. E a Bíblia não diz se foi pedra, se foi buraco, mas daqui a pouco o boi tropeça, a arca vai caindo no chão. Irmão, tem uma coisa que nós temos que entender: os homens que foram buscar a arca, eles conheciam o poder da arca, eles conheciam tudo sobre a arca, que a arca era algo santo, que a arca não poderia ser colocada à mão por homem. Ele sabia disso. Pastor, como é que o senhor sabe que ele sabia? Assim como nós também sabemos de muitas coisas que nós não estudamos. Você sabe o que acontece quando um juiz entra numa sala? Todo mundo coloca de pé. Você não estudou, mas você sabe disso, porque você já ouviu falar. Você pode simplesmente ir daqui, pegar um avião e ir para Brasília, entrar na sala da Dilma e ir lá conversar com ela? Você não pode. Você sabe que não pode. Tem que ter audiência, tem que ter hora marcada, você sabe. Então aqueles homens sabiam o que eles estavam buscando, a arca de Deus. E na pressa, quando a arca ia caindo, o homem chamado Uzá segura a arca para ela não cair. Irmão, eles sabiam que não podia botar a mão na arca. Mas o que aconteceu? Eu acho, boa vontade, vou segurar para não cair. Na mesma hora, Deus fulminou, matou na hora aquele homem. O que eu aprendo com isso? Aprendo que muitas vezes a boa vontade nos faz desobedecer a Deus. Muitas vezes você está agindo de boa vontade e Deus está prestes a pesar a mão sobre você. Muitas vezes você está desafiando Deus. Essa é a palavra. Você está fazendo aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não quer. Irmão, cuidado, porque quando Deus pesa a mão sobre alguém, é perigoso. Então nós temos que vigiar. Vale mais obediência do que boa vontade. De boa vontade, muitos já estão lá abraçando o dito cujo. Obediência que Deus pede. A pressa era tanta que eles pegaram lá, os guerreiros de Davi pegaram o boi e foram. Deu tudo errado. Aí Davi pergunta: como nós vamos fazer? E Deus diz: olha, é sacerdote que leva. Aí os sacerdotes foram, pegaram a arca como devia ser pego. E a Bíblia diz algo muito tremendo.
Eles pegavam, eram 4, um aqui, outro ali, 2 lá atrás. Eles pegavam a arca e davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paravam, desciam a arca. O 7º passo era a oferta que eles faziam para Deus. Eles glorificavam a Deus. Acabou a oferta, pegavam a arca de novo e davam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Paravam de novo. O 7º passo de novo era outra oferta para Deus, era outro sacrifício para Deus. Pegavam de novo e mais 6 passos. Assim até chegar em Jerusalém. Os 6 passos que eles davam simbolizavam aquilo que nós podemos fazer, aquilo que o homem pode fazer. O homem pode pegar e dar 6 passos, mas quando chega o 6º, ele tem que parar, porque ensina que o homem, ele é limitado. O homem só vai até uma parte. Para continuar, primeiro, Deus tem que fazer a parte dele. Então eles glorificavam a Deus. Depois que Deus fizesse a parte dele, eles davam mais 6 passos. Para nós terminarmos, tem muita gente parada em relação ao sonho. Tem muita gente parada porque deram os 6 passos e não glorificaram a Deus ainda. E Deus não permite que você dê mais 6 sem antes ele ser exaltado. Por isso que tem muita gente que para no meio do caminho, porque esquece que o 7º passo tem que parar e glorificar Deus. Hoje, irmãos, para muitos que estão aqui hoje, é o culto que simboliza o 7º passo. Quem sabe a tua vida estava travada até agora. Parou, não teve mais como ir para frente nem para trás, parou. Parece que estacionou a tua vida. É porque você hoje tem que glorificar Deus. E quando você glorificar Deus de todo o teu coração, Deus vai permitir que você continue mais 6 passos, para depois glorificar Ele de novo. E assim até chegar à tua vitória. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quantos estão aqui e se identificaram com essa palavra? Estava ali, ó, com a faca e o queijo na mão, e deu tudo errado. Parecia que estava no dia da vitória e deu tudo errado. Quando você pensou que ia dar certo, deu errado. Quantas pessoas estão aqui que alguém puxou o teu tapete? Alguém está fazendo tudo para ver você derrotado, para ver você caído, desanimado. Deus nessa noite diz: filho, hoje é noite de conquista. Hoje é a noite que eu desço para dizer para você que é a noite da tua conquista, que você vai tomar posse, não de uma vitóriazinha qualquer, mas de uma vitória grande que eu tenho preparada. Para alguns, ainda não estão preparados para a vitória, e estarão ainda passando pela escola de Deus. Então essa palavra hoje vem para você aprender rapidamente a lição que Deus quer te mostrar, para que você saia dessa escola e venha tomar posse da tua vitória. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada, e o Senhor nos ensinou muitas coisas, mas o maior ensinamento é que para alcançar as nossas vitórias, devemos nos abaixar. O único caminho em direção à vitória é nos prostrando diante de Ti. E quando as lutas são grandes, nós temos que colocar a face no pó
e reconhecer que és tu quem nos dá a vitória. Que não é o homem, que não é o dinheiro, que não é na força do nosso braço, que não é por violência, mas é pelo teu Espírito. E o Senhor tem dito hoje para alguns: cuidado com as boas intenções. Uzá foi fulminado por causa da boa intenção. E Deus manda dizer que tem pessoas que Deus está observando. Tem pessoas que estão brincando com a boa vontade. Irmão, para de brincar enquanto é tempo. Comece a obedecer antes que seja tarde. Deus quer entregar na tua mão coisa grande. Deus quer entregar para você coisa grande. Mas Ele só entrega para quem está preparado. Então peça para Ele hoje: Senhor, me prepara. Irmão, se você está numa posição que você não queria, se você está vivendo situações que você não queria, tenha sensibilidade para perceber que tem algo de Deus nesse negócio. Que Deus quer preparar você para coisas grandes. Para isso você tem que se humilhar. Você tem que aprender a ser humilde. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a ser forte, a confiar. Enquanto você não aprender, a luta não passa. E não desanima. Não desanima. Porque quando Deus olhar para você e ver que você está preparado, irmão, nada vai segurar o agir de Deus, nada vai segurar a mão de Deus. Deus vai colocar você aonde Ele quer colocar. Deus vai exaltar a você. Deus vai te dar vitória. Deus vai colocar você acima de tudo que você já imaginou. Oh, Jeová, tu és poderoso, Senhor, tu és maravilhoso. Oh, Jeová, vai entregando, Senhor. Começa a sondar, Senhor, cada coração. Começa a sondar cada vida. Meu Deus, aqueles que estiverem preparados, derrama da tua vitória, derrama da tua bênção, derrama, Senhor, a grande vitória, derrama para essa pessoa. Oh, Jeová, entrega nessa noite, porque a tua igreja está pedindo, Senhor. E o Senhor nos disse lá em Jeremias 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei. Oh, Senhor, a tua igreja espera uma palavra, uma resposta. Meu Deus, o Senhor falou hoje, o Senhor falou com cada um que está aqui. Então nessa noite nós ouvimos e vamos praticar. Nós ouvimos e vamos nos preparar, porque queremos o melhor do Senhor.
Levanta tuas mãos e diga: Senhor Deus, eu estou preparado para receber as minhas vitórias, as minhas bênçãos. E se eu não estiver preparado, eu te peço, ensina-me, prepara-me, para que eu possa, muito em breve, ser abençoado, fazer a diferença, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o nome do Senhor. Amém? Então, irmão, se prepare, porque Deus tem coisa grande para você. Por esses dias, Deus tem coisa grande. E vai ser quando você menos esperar. Davi até tinha se esquecido já. E quando ele menos esperava, Deus aparece para ele. E assim, irmão, vai ser contigo. Quando você menos esperar, Deus vai entregar uma estratégia na tua mão. Faça e eu te darei a vitória. Amém? Pode se assentar. Você fica à vontade. Agora os diáconos já podem vir orar.